Olá, amigos! A seleção brasileira encerra nesta quinta-feira a preparação para enfrentar a equipe do Equador pela 7ª rodada das eliminatórias. A bola rola na sexta, às 10 horas da noite, no estádio Major Antônio Couto Pereira, aqui em Curitiba. A preparação ela vinha sendo bem tranquila, com algumas emoções. A verdade é que no segundo treino da seleção tivemos um drone espião, aí tudo bem, rapidamente, tudo bem, porque eu digo que rapidamente a situação foi resolvida, o drone não conseguiu ver muita coisa do treino, apenas a parte que estava aberta para a imprensa. Mas no treino de antevéspera do jogo, a notícia muito ruim da lesão grave do atacante Pedro Guilherme. Inclusive a gente tem informação que o Pedro ele se lesionou sozinho. Logo no início da atividade tática, ele foi dominar uma bola, o joelho torceu e ele teve que sair carregado do gramado. O Dorival estava muito perto. O Juan estava muito perto, no momento da lesão foi gerada uma comoção ali nos atletas, porque todo mundo sabe que é uma lesão muito grave. O Pedro, no início da carreira dele, quando ele estava negociado com o futebol europeu, ia para a seleção brasileira do técnico Tite, também teve uma lesão gravíssima que o tirou dos gramados por muito tempo, e agora no retorno da seleção, um ano depois, ele volta a ter uma lesão gravíssima, e aquilo, no melhor dos cenários, gente, o Pedro ele só volta a jogar no segundo semestre de 2025. A lesão que o Pedro tem é a LCA. É a mesma do Neymar. O Neymar se lesionou dia 17 de outubro e só retornou aos treinos agora, com a equipe do Al Hilal, sem saber quando jogará, mas uma expectativa boa que ele volte um pouquinho antes do mês de outubro, ou seja, um pouco menos de um ano para a recuperação plena do jogador. Uma lesão que costumava ser tratada em 6, 7 meses, aí o Pedro voltaria ali por volta de março, mas os médicos detectaram que toda vez que o atleta voltava com 6, 7 meses, havia um risco de uma nova lesão. Então o tratamento ele mudou, é um pouco mais reforçado, é um pouco mais longo, e o Pedro só deve voltar a atuar agora com a camisa do Flamengo durante o segundo semestre de 2025. Fica a nossa solidariedade. Os jogadores da seleção brasileira que testemunharam o momento, a verdade é essa, estava todo mundo participando da atividade tática. Como o Dorival Júnior convocou 23 jogadores, 11 titulares, 11 reservas e um terceiro goleiro. Todos os jogadores viram o momento, todo mundo viu a torção do Pedro, porque foi no momento de domínio da bola, no giro da bola. Então estava todo mundo olhando, então todo mundo se sensibilizou muito. Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrick, Bruno Guimarães, Gerson, foram alguns dos atletas que utilizaram as redes sociais para prestar essa solidariedade ao Pedro. O atacante rapidamente saiu do centro de treinamentos do Atlético Paranaense, foi uma clínica que está localizada aqui em Curitiba, retornou ao hotel um pouquinho antes da seleção, apenas pegou as coisas e antes da meia-noite já estava em casa, junto da família. O Pedro tem 2 filhas gêmeas, né, de 3 semanas, então é um momento duro para o atleta, né? Acabou de ter as meninas recém-nascidas, sendo pai pela primeira vez, então a gente deseja toda a força, toda a recuperação ao Pedro Guilherme. A gente fala muito dos atletas, né, do jogador como atleta, mas é preciso falar do ser humano também. No passado a gente pôde testemunhar a lesão grave do Neymar lá no Estádio Centenário em Montevidéu, e agora a gente tendo essa notícia muito ruim da lesão do Pedro. Bom, a seleção não pode perder tempo, está pressionada nas eliminatórias, não ganha desde a partida contra o Peru, ou seja, nos últimos 4 jogos, de 12 pontos possíveis, a seleção brasileira somou apenas 1 contra a equipe da Venezuela, lá em Cuiabá, na Arena Pantanal, no jogo que a seleção brasileira saiu na frente, mas o Eduardo Belo, da equipe venezuelana, fez um gol no finalzinho. Desde então, fomos visitar a equipe do Uruguai, perdemos. Fomos visitar a equipe da Colômbia, perdemos. Recebemos a equipe da Argentina no estádio do Maracanã, perdemos. E um dos atletas que estava nessa data FIFA do mês de novembro do ano passado com o técnico Fernando Diniz, o atacante João Pedro, ele retorna à seleção brasileira. O Dorival imediatamente foi à pré-lista. Vale lembrar que ele manda uma pré-lista larga para a Conmebol, e em caso de corte por lesão ele só pode chamar jogadores da pré-lista. Vou dar um exemplo. O Igor Jesus, que está muito bem no Botafogo, ele não poderia ser chamado,
porque não está na pré-lista. Um dos nomes que estava na pré-lista, a gente já antecipava essa informação para você que acompanhou o boletim de treino da seleção brasileira na noite de quarta-feira, é o João Pedro. E o atleta do Brighton, cria do Fluminense, jogador do Watford, está convocado. Ele iniciou a temporada com tudo, 2 gols em 3 jogos, volta à seleção brasileira praticamente um ano depois. Ele não chegou a atuar contra a equipe da Argentina, mas entrou durante o período do jogo contra a representação da Colômbia. O Dorival fez questão de trazer um centroavante porque é uma ideia que está consolidada, gente. Isso não vai mudar. O Pedro seria o titular, havia uma disputa ali acirrada entre o Pedro e o Endrick, há outras 2 disputas que permanecem no time titular da seleção brasileira, uma é na zaga e outra no meio de campo, mas mesmo com a lesão do Pedro, ainda que o Pedro fosse o virtual titular da seleção, o Dorival vai manter o esquema. Então havia a necessidade de convocar um centroavante. O João Pedro do Brighton, ele era esperado na manhã aqui no hotel da seleção brasileira, mas o tempo de comunicação foi muito curto. O voo que saía da Inglaterra saía por volta das 8 horas da noite no horário de Brasília, que foi a hora que o João Pedro recebeu o comunicado. Então ele está pegando um voo pela manhã de quinta-feira para se apresentar aqui na seleção depois do treinamento. A tendência é que durante a sexta e o sábado, na sexta a seleção tem um jogo, então não está prevista a sessão de treino. No sábado está prevista a folga. A tendência é que o João Pedro faça trabalhos físicos para que no domingo ele já esteja pronto para participar das 2 atividades que a seleção brasileira terá antes da viagem para Assunção, quando vai enfrentar a equipe do Paraguai. Então, João Pedro se apresenta hoje, vai se juntar à delegação, conversar com o técnico Dorival Júnior. Como o time não treina amanhã no CT, ele vai fazer trabalhos individualizados, o mesmo vai se repetir no sábado, período de folga da seleção, onde se imagina até que a equipe faça um trabalho regenerativo, fechado, e aí nesse dia de trabalho regenerativo, os jogadores que atuaram por menos de 45 minutos vão a campo. E aí os jogadores indo a campo, há uma possibilidade que o João Pedro já treine no sábado, antes da folga da seleção brasileira, e aí no domingo e na segunda-feira treina normalmente com os convocados pelo técnico Dorival Júnior. Então a lista para essa data FIFA, agora sem o Pedro, fica com Alisson, Ederson, Bento, Danilo e William, a zaga com Marquinhos, Beraldo, Gabriel Magalhães e Éder Militão, Arana e Wendel, meio de campo com André, João Gomes, Bruno Guimarães, Paquetá, Lucas. O ataque tem o trio do Real Madrid, o Rodrigo, Vinícius Júnior e o Endrick, e agora o João Pedro, além do Estevão e do Luiz Henrique, jogadores que atuam no futebol brasileiro. Aliás, por falar em Luiz Henrique, ontem ele deu entrevista coletiva aqui no hotel da seleção, todo dia, por volta ali do meio-dia e meia, 2 jogadores conversam com a imprensa. E o Luiz Henrique falou sobre esse momento de estar na seleção brasileira, vestindo a amarelinha pela primeira vez, é estreante, já teve a oportunidade de servir a seleção brasileira de base e agora chega como um dos grandes craques, para muita gente o grande craque do Campeonato Brasileiro. E ele se emocionou muito ao falar sobre essa convocação para vestir a camisa pentacampeã mundial. Boa tarde, minha chegada aqui na seleção foi ótima, todo mundo me recebeu muito bem, todo mundo me tratou muito bem aqui. Estou me sentindo muito feliz com tudo isso que está acontecendo na minha vida. Como você falou, minha vida foi muito corrida, passei por muitas coisas, mas graças a Deus tá dando tudo certo, tá se encaminhando tudo certo, então estou muito contente com tudo isso, como eu falei. E no Botafogo, estou me sentindo em casa, estou me sentindo contente demais, todo mundo me ajudando, todo mundo junto comigo, então estou me sentindo muito feliz lá. E como você falou do Estevão, é um moleque também que tem um futebol muito excelente. Somos companheiros, quem for jogar, a gente vai estar se apoiando um ao outro, então é isso. Como você falou lá do meu pai, porque sempre foi meu sonho de realizar também, porque ele não conseguiu me ver na seleção brasileira, mas lá de cima eu sei que ele está bastante orgulhoso de mim.
Então, quando eu recebi essa notícia que fui convocado, eu fiquei bastante emocionado, porque eu consegui realizar o meu sonho e realizar o sonho dele também, que é me ver vestindo a camisa da seleção brasileira. E, como você falou, sempre quando eu deito lá na cama, às vezes assim eu paro para pensar que muita coisa que eu passei na vida e tantas dificuldades, e hoje eu estou aqui defendendo meu país, que sempre foi meu sonho. Só tenho mesmo que agradecer muito a Deus. Todo dia boto meu joelho no chão lá, agradeço Ele por essa oportunidade que Ele está me dando. E estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo tão rápido na minha vida. Todo sucesso ao Luiz Henrique. Em tese, ele brigaria por posição com o Estevão. Mas o Dorival vai fazer algo diferente do que fez na Copa América. Vai abrir o Rodrigo pelo lado direito do ataque, Vinícius Júnior do lado esquerdo, com o Endrick centralizado. Como a gente vinha trazendo informação, a ideia inicial era que o Pedro fosse esse 9 titular, mas sem o Pedro, o Endrick ganha a vaga e o Paquetá vai armar o time. O Estevão e o Luiz Henrique seriam titulares, um dos dois, se a gente tivesse o Rodrigo caindo para fazer a armação ao lado do Paquetá e o Dorival Júnior só jogando com volante. Mas não é uma ideia no momento do técnico Dorival. Eu lembro que durante todo o ciclo para a Copa do Mundo de 2022, o Tite, ele até utilizou o Paquetá como segundo homem, mas o Vinícius Júnior ele foi ganhar a titularidade mesmo durante a Copa. Aí o que o Tite fez para que o Vinícius pudesse ser titular? Naquele time que tinha Vinícius, Neymar, Paquetá, Rafinha e Richarlison. Ele tirou o Fred do 11 inicial da seleção brasileira. Durante boa parte da preparação era Casimiro, Fred, ali numa dupla de volantes com Neymar, Paquetá, Rafinha e Richarlison. Para colocar o Vinícius Júnior, o técnico Tite abriu mão de um volante. Então agora, com o Vinícius Júnior titular absoluto da equipe, o Rodrigo titular absoluto, para encaixar o Savinho, o Savinho não tá, o Savinho tá lesionado, mas é um cara que vai brigar por essa posição. A gente imagina que agora são 4 caras para a ponta direita e 4 caras que jogam muita bola. Para mim, a gente está muito bem servido. A gente tem jogadores que ficaram fora dessa convocação. Rafinha, por conta da suspensão, Savinho, por conta da lesão. Do lado esquerdo, você tem outros atletas, como, por exemplo, o Gabriel Martinelli, que é um baita jogador de futebol, pode agregar muito à seleção. Então, eu não concordo muito com aquela história que a gente não tem matéria-prima. Eu acho que a gente tem uma boa matéria-prima que precisa ser melhor ajustada para que a gente possa ter um bom desempenho dentro do gramado. Mas como eu estava falando, para o Luiz Henrique ou para o Estevão ocuparem uma vaga no time titular, o Dorival precisaria tirar um volante, não é a ideia dele. A princípio, a escalação será Alisson, Danilo, Gabriel Magalhães, Éder Militão e Arana, André, Bruno Guimarães, Paquetá. Dos lados do gramado, Vinícius Júnior e Rodrigo com o Endrick centralizado, mas com 2 disputas em aberto que o Dorival Júnior vai definir no treino dessa tarde. Uma é na zaga, Marquinhos ou Gabriel Magalhães. O Dorival entende que o Marquinhos é um dos grandes líderes desse elenco da seleção brasileira, mas não necessariamente significa que ele precisa ser titular. E a outra no meio de campo, João Gomes ou André, crias do Rio de Janeiro, né? Um do Fluminense e outro do Flamengo, que agora são companheiros de equipe no Wolverhampton. É legal a gente detalhar também, porque tivemos acesso à estrutura do CT do Atlético Paranaense. O pessoal do Atlético nos recebeu com todo carinho. É legal ver como é um clube que está crescendo muito a nível de estrutura física, para agora conseguir focar, né, na progressão da cria de jogadores, da criação de jogadores, do estabelecimento como um time que vai brigar pelos títulos para a sequência das temporadas. Mas é legal destacar essa estrutura que está sendo utilizada pela seleção brasileira. É uma estrutura de ponta, com fisioterapia, academia, gramado de muita qualidade. O Atlético, apesar de jogar num gramado sintético na Liga Arena, ele utiliza também um gramado natural. Inclusive, é curioso, porque na quarta-feira, o time do Varini se reapresentou no CT do Caju e trabalhou integral. Então, os jogadores do Atlético puderam conviver em alguns momentos com os atletas da seleção brasileira, apesar do treino de gramado do Varini ter sido comandado na parte da manhã e o treino do Dorival Júnior ter sido comandado na parte da tarde. E assim vai ser. Todos os dias que a seleção brasileira treinar na parte da tarde, a equipe do Atlético Paranaense vai treinar pela manhã. E é uma estrutura de ponta nos principais centros de treinamentos do futebol do Brasil. Pelo que a gente pôde ver, está muito em pé de igualdade naquilo que a gente já consegue ver no CT do Flamengo, no CT do Palmeiras, que são 2 grandes referências de estrutura. Até da Granja
Roja Comari, que é uma referência de estrutura. Então a seleção brasileira está muito bem abrigada aqui em Curitiba e até por isso não viaja para o Paraguai depois do jogo. Eu lembro que no ano passado, a seleção brasileira treinou no Mangueirão, na preparação para enfrentar a Bolívia, depois do jogo contra a Bolívia, viajou para enfrentar a equipe do Peru, treinando na cidade de Lima. Mesma coisa aconteceu na data FIFA de outubro. Jogou contra a Venezuela e viajou logo depois da partida contra a Venezuela para enfrentar a representação do Uruguai fora de casa e aí treinou também na capital Montevidéu. Agora não. O entendimento foi que, como aqui há uma estrutura de ponta, de fato, cedida pelo Atlético Paranaense, o melhor caminho, a melhor preparação seria permanecendo aqui em Curitiba. Aliás, para o torcedor que está aqui na capital do Paraná, você quiser ver os atletas, o melhor horário é na volta do treino. Eu explico, quando os atletas saem por volta de 2 horas da tarde para ir para o centro de treinamentos do Atlético, eles têm um horário para subir no ônibus, então por mais que eles queiram dar atenção, muitas vezes eles não podem, porque tem um horário para fazer academia. O time tem passado de 4 a 4 horas e meia por dia trabalhando no CT do Atlético, além do trabalho de vídeo que é feito pela manhã aqui no hotel. Então o melhor horário para você vir é por volta das 6h30, 7h, que é o momento do retorno. Aí sim os jogadores têm parado para retribuir esse carinho com a pentacampeã do mundo. Eu sou Marcelo Marinho, direto de Curitiba, te levo todas as informações da maior seleção do planeta. Eu conto sempre com o seu like, conto sempre com a sua inscrição.